Mônica, já estamos. Já estamos aqui. Bom dia a todos. Eu sei que o canal é da Mônica, mas como a gente aqui já reparte tudo, né, Mônica? Desde a live anterior que tivemos, eu inicio por aqui, então eu vou começando aqui, em seguida você e Eduardo vão falando. Como vocês estão vendo, nós estamos inaugurando mais um bate-papo sobre renda mínima, sobre renda. Vou colocar o termo que Eduardo Suplicy popularizou e universalizou aqui no Brasil, renda básica universal, né? Que Eduardo tem popularizado esse tema desde os anos 90 e desde a primeira década desse século. Eu tive um bate-papo anterior com Mônica, né, quando nós estávamos debatendo a implementação do renda básica para esse momento da pandemia. E Eduardo teve um papel fundamental nesse instante, né, nessa circunstância. Eduardo participou dos diálogos e dos debates para a renda básica emergencial. Nós conseguimos aprovar um projeto na Câmara, que hoje é o auxílio emergencial que está sendo pago às famílias mais carentes, com muita desorganização, é verdade, de parte do governo, mas está sendo pago. E depois foi aprovado um projeto de minha autoria, que é baseado nas ideias de Eduardo, fui conversado também com a Mônica, foi aprovado no Senado. Mas essas ideias foram mobilizadas por esse momento da pandemia, por esse momento de grave crise sanitária, em que os mais pobres, os mais vulneráveis, precisam de algum tipo de cobertura social. Nesse tempo, tive conversa com Mônica sobre isso, tivemos conversa com o Eduardo, e aí surgiu a ideia, a proposta. Mônica tem sustentado isso há muito tempo, e Eduardo tem sustentado há muito mais tempo ainda, né? A ideia da renda básica ser permanente, nas ideias de Eduardo, ser universal, né? Ser para todos, né? E hoje resolvemos aqui, nessa live, nós estamos unindo as duas pontas, né? Me permita assim dizer, o pai da renda básica do Brasil, que é Eduardo, né, que primeiro falou desse tema no Brasil, e a Mônica, que é hoje, no Brasil, eu diria assim, eu acho que é no mundo uma das economistas que mais tem falado de renda básica. Ainda ontem teve uma live muitíssimo interessante. Eduardo, antes desse nosso bate-papo aqui, estava recomendando a todos o artigo de Mônica no Estadão de hoje, que fala sobre a renda básica universal. Então, a ideia é, a partir daqui, nós trocarmos um pouco, conversarmos um pouco, e pensando nisso. E aí eu começo fazendo essa provocação aos dois, né? Vou pedir, Eduardo, vamos começar pelas damas, né, Eduardo? Claro. Fazer essa provocação aos dois. O pós-pandemia aponta um cenário de gravíssima crise econômica de caráter global, uma recessão global jamais vista, aliás, em muitos aspectos aliás, todos apontam uma recessão global muito pior do que a última mais grave recessão que o planeta teve, que foi a de 1929. Nós não estamos colocando na conta aí a recessão de 2008. Só no Brasil, para abril, está previsto o aumento do desemprego para 20%, quase 20 milhões de brasileiros desempregados, num cenário otimista, né? Me parece que é um debate da hora, a necessidade de algum programa de renda mínima, de renda básica, para ser adotado por todos os governos do mundo. É isso que você imagina isso? Qual a necessidade de um programa dessa natureza hoje, Mônica? Começo provocando você e depois passo para Eduardo. Perfeito. Bom, boa tarde, e para mim é um imenso prazer estar aqui lado a lado com vocês dois, mas principalmente com o senador Suplicy, que eu acho que é uma inspiração nesse tema da renda básica e da renda básica da cidadania. É um tema que, para mim, sempre foi muito caro, porque me parece... Me parece não, se trata de uma questão de justiça social, de ordem, assim, muito maior do que qualquer tipo de programa de transferência de renda que a gente já tenha feito, porque é um programa de cunho
humanitário. E eu acho que a grande coisa, o grande momento que se coloca agora para que se leve essas ideias a cabo, para que se faça, para que se adote programas de renda básica permanente mundo afora, é exatamente o fato da gente viver no mundo inteiro uma crise humanitária, porque é isso que, de certa maneira, essa pandemia expõe, né? Ela expõe uma crise humanitária em diversas dimensões, na dimensão da saúde, na dimensão da economia, e ela deixa muito em evidência as pessoas que estão sendo mais atingidas por isso. Então, me parece que chegou realmente a hora da gente tratar com seriedade e de tratar de fazer e de adotar medidas ou políticas de renda básica permanente mundo afora. E essa discussão está muito interessante nesse momento, porque a gente está vendo os países se movimentarem nesse sentido. Então, na Europa, essa discussão está posta na Espanha, está posta em Portugal, está começando a ser pensada em outros países. Alguns programas pilotos de renda básica permanente ou renda básica universal, a gente já viu alguns dos primeiros resultados desse programa piloto. Teve um feito na Finlândia e o estudo saiu recentemente, mostrando que o programa teve efeitos muito positivos para a sociedade e desbancando completamente aquela tese de que programas de transferência de renda acabam gerando um certo tipo de armadilha de pobreza, porque as pessoas ficam desincentivadas a trabalhar, isso não se sustenta, já não se sustentava com os programas anteriores de transferência condicional, então programas como Bolsa Família, por exemplo, há diversos estudos que desbancam totalmente essa tese, e tampouco vale ou parece valer para esses casos pontuais, já que a gente tem de experimento com renda básica permanente, que é um programa de transferência de renda incondicional. Então, não há condições estipuladas para que a pessoa receba, condições como tem o programa Bolsa Família, por exemplo. Então, é uma ideia cuja hora chegou. Pela pandemia, sim, mas pelo quadro, como você dizia, Randolph, pelo quadro que se coloca pós-pandemia, porque o quadro pós-pandemia, se é que a gente pode chamar assim, já que a gente sabe que a gente vai estar ainda com o vírus em circulação, é um quadro muito distinto do que o que a gente tinha antes. Então, em muitas ocasiões, eu e outros temos dito que, assim, a gente não quer mais, na verdade, voltar para o mundo que a gente tinha anteriormente, porque o mundo que a gente tinha anteriormente era um mundo em que a gente estava vendo crescente desigualdade mundo afora. O Brasil, evidentemente, é um ponto particular aí, porque é um país extremamente desigual, mas há muita desigualdade aqui nos Estados Unidos, a desigualdade estava aumentando na Europa, nos países emergentes, nos países mais pobres, isso é uma realidade também. Então, essa era uma agenda já, a agenda de redução de desigualdades, a agenda de proteção social, era já um debate internacional, e a renda básica estava ressurgindo no meio dessa discussão, não só por causa do tema desigualdade que estava colocado para todos, mas também por essas dúvidas que as pessoas têm e tinham e continuam a ter a respeito do que vai ser o mercado de trabalho futuro, com automação, com deslocamento de postos de trabalho, com pessoas que vão perder seus empregos, porque o processo está aí, está acontecendo. E isso daí está tudo exacerbado agora pelo quadro da epidemia, da pandemia, e por essas transformações econômicas que inevitavelmente vão ocorrer a partir dessa pandemia que a gente está vivendo no mundo inteiro. Então, o tema está colocado como um dos eixos principais de política econômica no mundo, o tema da renda básica permanente. E como o Brasil pertence ao mundo, embora às vezes o Brasil goste de achar que não pertence ao mundo, e que é muito, muito particular, mas o Brasil pertence ao mundo, e nesse aspecto o Brasil tem uma dívida com uma parcela significativa da população brasileira, haja visto o nosso altíssimo grau de desigualdade, todas as injustiças sociais que a gente tem no país, esse é o momento da gente
botar essa discussão na mesa e levar a cabo a renda básica permanente, principalmente porque a semente a gente já plantou na renda básica emergencial. Eduardo, no Estadão de hoje, você vinha dizendo que uma senhora chamada Mônica de Bolle escreveu um artigo, você até gravou muito bem, na página A2, né, em que ela cita um dos libertários, exatamente, essa senhora mesmo, um dos libertários americanos, que é Thomas Paine, que lançou as ideias, as bases do Estado de bem-estar social. Eu acho que Paine é muito bem citado pela articulista, que tanto você quanto eu somos muito fã dela, né? Thomas Paine é um antecessor histórico das ideias da renda básica, não é isso? Sem dúvida. Um pouquinho da história de Thomas Paine. Nasceu em 1737, em Thetford, na Inglaterra. Tornou-se amigo de Benjamin Franklin, um homem muito influente, não é, que inventou para-raios. Antes só se usavam óculos, ele inventou os óculos. E ele persuadiu Thomas Paine a ir para a América, lá viver antes da independência. E eis que ele foi lá como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores, e começou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto, a ponto de o presidente George Washington ter escrito para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, que, publicado em janeiro de 1776, distribuído numa tiragem formidável para a época, 150 mil exemplares, pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias, eis que, 6 meses depois, em 4 de julho de 1776, os americanos proclamaram a sua independência. Acontece que, por causa das suas ideias tão ousadas e progressistas, ele começou a se sentir muito perseguido na América e resolveu voltar para a sua terra natal, ali na Inglaterra. O que ele dizia em Common Sense? Coisas tais como: contraria o bom senso que uma ilha domine um continente, mas resolveu voltar para a Inglaterra e lá chegando, o que aconteceu? Imagine, começaram a queimar os seus livros, este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E então ele foi para a França e de tal maneira se engajou na luta, como Randolph e a Mônica abraçaram, né, pela liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa, de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu Justiça Agrária, que, aliás, está publicado em 20 páginas em meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, onde ele explica que a pobreza é algo que tinha a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele tinha estado, antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias da época. Então, ele explicou por quê? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, na sua propriedade, deve ter o direito de usufruir do rendimento do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano, que ele ressalta para todos os países, que toda pessoa que assim o fizesse tivesse o direito ao rendimento sobre o seu trabalho na sua propriedade, separasse uma parcela para instituir um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza
daquele país, daquela nação. Uma coisa tão de bom senso. Sabe, Mônica, certo dia eu fui participar de uma reunião da North American Basic Income Network em Washington, D.C. Era 2005. E estava ali o governador Jay Hammond do Alasca, que já havia sido. Pois bem, uma breve história relacionada a Thomas Paine. Eis que, início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no Brasil, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população ainda era pobre. E então, ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca. Mas o imposto contra enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. E, uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele foi eleito, Jay Hammond, governador do estado do Alasca. E, então, o Alasca, tal como nós, recentemente, na camada pré-sal do Atlântico, havia descoberto enorme reserva petrolífera no norte do Alasca, na Baía de Prudhoe. E então, o governador Jay Hammond disse aos então 300 mil habitantes, hoje 750 mil no Alasca, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar, pelo menos, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E então ele quis, dessa vez, que todos debatessem e votassem. Então, 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais. Podem ver no site do Alaska Permanent Fund as ações da Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, de 200 e tantas empresas brasileiras. Nós contribuímos, portanto, para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 66 bilhões de dólares. Vamos supor que Randolph Rodrigues e Mônica de Bolle estivessem residindo no Alasca. Há um ano ou mais, única exigência. Isso é importante para comparar com as filhas dos que estão solicitando o auxílio emergencial, e muitas preenchendo o cadastro único, que tem 38 páginas ou algo assim. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, vocês escreveriam aqui, sou Mônica de Bolle, sou Randolph Rodrigues, resido neste endereço. Se eu viajei por tal qual motivo no ano passado, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição. Não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. Aqui, no final, 2 pessoas testemunham que lhe conhecem, essa declaração é verdadeira. Quem assim procedeu, perdão, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou, se preferir, por cheque enviado à sua residência, portanto, sem fazer aquelas filas enormes que estamos vendo por aí, vocês lá teriam recebido, nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500. No ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram $2.069, mas como o preço do petróleo tinha feito o aquecimento doméstico muito caro, a então governadora do estado do Alasca
E olha que era aquela moça lá, Sarah Palin, que depois é líder do Tea Party. Ela proporcionou mais 1.200, ficaram $3.269 por pessoa residente no Alasca, um ano ou mais. Pai, mãe, 3 crianças, $16.300 por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência, Randolph, a Mônica sabe bem. Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah, ambos com coeficiente Gini de desigualdade 0,42, os mais baixos, os mais igualitários de todos os estados norte-americanos, e que constituem suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema no Alasca. Ora, quando eu ouvi essa história contada por Jay Hammond em 2005, o governador ele já faleceu, eu perguntei, mas quando o senhor propôs isto lá para Bristol Bay, a vila de pescadores, onde o senhor era prefeito, e depois para todos os habitantes do Alasca, o senhor já tinha lido Thomas Paine? Ele falou, não. Pois bem, o senhor propôs a ideia de Thomas Paine, um dos mais importantes ideólogos da Revolução Americana e Francesa. Ele ficou super contente, viu? Então, acho que eu fico contente aqui de transmitir a vocês esse passo, porque eu estive 7 dias no Alasca em 1995 e conversei com as pessoas e todos achavam formidável esse sistema. Eu também visitei o outro lugar do mundo onde se estabeleceu uma renda básica, não sei se a Mônica já esteve lá. Na China, na República Popular da China, na ex-colônia de Portugal, Macau. Macau foi colônia de Portugal desde o século XVI. Eis que, quando Mao Tse-tung venceu a Revolução, absorveu todas as demais colônias, salvo Hong Kong e Macau, que continuaram a pertencer, uma ao Reino Unido, outra a Portugal. Mas, em 1999, Portugal e República Popular da China fizeram um acordo pela qual Macau passou a ser da República Popular da China, todavia com uma legislação autônoma. E, então, eles autorizaram que lá pudesse haver cassinos. E eis que em Macau se construíram tantos cassinos que lá tem hoje mais cassinos que Las Vegas, que é conhecida por tantos cassinos. E daí hotéis, cassinos, um grande desenvolvimento, uma cidade de 700 mil habitantes que tem a maior densidade populacional de cidades do mundo. E acontece que, quando chegou 2006, ocorreu uma fortíssima tensão social. E os legisladores executivos de Macau resolveram, então, separar cerca de 6% da receita do município de Macau, dos cassinos, hotéis, serviços, comércio, indústria, tudo, para um fundo para pagar a cada residente permanente de Macau uma renda básica, um dividendo denominado lá Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza. E eis que, a partir de 2008, começaram a pagar para cada residente permanente lá 4 mil, depois 5 mil, 6 mil, no ano passado, 10 mil patacas, algo como $1.220, pai, mãe, 5 crianças, mais de $6.500 para a família, mais de $500 por mês. E eu perguntei nas ruas, que eu fui lá a caminho da Coreia do Sul para participar do Congresso Internacional da Beyond Basic Income Earth Network, e fiquei lá 2 dias perguntando, o que vocês acham? O que você fez? Um rapaz, eu tenho 3 filhos e eu coloquei na poupança para meus filhos, é muito bom. Então, eu só vi
testemunhas favoráveis ao sistema. Então, é uma questão de muito bom senso e que, mais e mais, está sendo objeto de análises, como, por exemplo, além do meu livro, que eu já mostrei, mas Philippe Van Parijs e Yannick van der Voort, a renda básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, com o meu prefácio, que eu recomendo a todos os que estão nos assistindo, porque cada vez mais eu fico mais entusiasmado com essa proposta. Mônica e Eduardo, a gente, todos nós nos apaixonamos muito com a paixão que Eduardo passa para nós, como fala da renda básica universal. Mas eu quero cumprimentá-lo porque você, Randolfo Rodrigues, foi um dos senadores que mais contribuiu para que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal aprovassem esse auxílio emergencial, que pode ser visto como o programa Bolsa Família, pode ser visto como uma das etapas, e o auxílio básico emergencial como mais uma importante etapa da renda básica como um direito à cidadania universal e incondicional. E você foi um senador que abraçou essa causa, e agora acho que os senadores, os deputados, a sociedade brasileira, os economistas, como a Mônica, como os economistas do IPEA, de todas as universidades, poderão estar examinando cuidadosamente os efeitos de se pagar R$ 600 por mês para os adultos de 18 anos ou mais, e quais são os problemas que estão havendo e tal, e por que, se viermos a pagar universalmente aos 211 ou 12 milhões de brasileiros e brasileiras, por que é que isso vai ser ainda melhor? Então, mas eu participei com você, dialoguei com alguns dos senadores, inclusive com o próprio Esperidião Amin, que foi um dos relatores no Senado, né, da sua proposta, e ele relembrou até dos momentos em que, com Antônio Maria da Silveira, eu apresentei o primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo em 91, para, em 2001, ter estudado o assunto, falar melhor que o imposto de renda negativo será a renda básica incondicional, e aqui estamos chegando perto de tornar o Brasil o primeiro país do mundo a aprovar uma renda básica emergencial. Emergencial não, universal para todos. E, Eduardo, o precursor de toda essa história, eu, Mônica, tenho o prazer de ter convivido com o Eduardo quando estava chegando no Senado, ainda em 2010, mas o precursor de toda essa história, quem é o pioneiro, o vanguardista em todo esse debate, todos no Brasil sabem muito bem, que é Eduardo Suplicy. Eu vou aproveitar essa live, Mônica, com você e com o Eduardo, para apresentar a todos, porque eu acho que agora nós temos que passar para uma fase. Nós ainda estamos no ápice da pandemia, tanto aí nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Mas nós temos que começar a pensar no pós-pandemia. As empresas, o comércio tem que pensar no pós-pandemia, e nós, aqui no Brasil, temos que pensar também no pós-pandemia para os mais pobres. Você fala aí de que a Europa já está pensando em programas de renda básica, né? Eu acho que nós temos que dar um passo também adiante nesse sentido. Então, Eduardo, eu queria aproveitar a sua presença aqui, a partir de conversas que tive com a Mônica, eu estou apresentando, protocolando no dia de hoje, eu acho que até o final do dia nós vamos ter o número, um projeto de lei de renda básica permanente, não mais emergencial. Ou seja, é a renda básica para o pós-pandemia, né? E a ideia basicamente ontem, inspirado no que você já falou e ensinou para todos nós, e a partir
debate, diálogos que tivemos com Mônica, é uma ideia de um PL, obviamente vai estar para o debate, para ser aprimorado pelo relator que for designado, né? Mas é um PL que estabeleça meio salário mínimo por adulto e mães adolescentes, mais 1/4 do salário mínimo por menor de idade. Chefe de família monoparental recebe esta cota em dobro, ou seja, um salário mínimo. O critério de elegibilidade será cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 salários mínimos. O limite máximo de benefício por família será de 3 salários mínimos. O custo, segundo projeções que nós estamos fazendo, conversando com Mônica da nossa assessoria, isso deve custar 7% a 8% do produto interno bruto. Mas o importante é isso, Mônica, gerará um aumento de arrecadação, ICMS e impostos sobre o consumo, entre 18% e 30%, que reduzirá o custo do PIB em pelo menos 2% ou 3% dos 7% que está previsto. Mônica, contra qualquer projeto, eu imagino, eu até recomendo a todos, tem uma matéria, estava falando para a Mônica, Eduardo, tem uma matéria no blog do Sakamoto, de hoje, em que diz o seguinte: renda básica da cidadania, mais ou menos esse é o título, o dilema para o governo Bolsonaro, porque de fato esse vai ser o dilema. O governo Bolsonaro vai ficar entre a lógica ortodoxa fiscal, financista do seu ministro da Economia, e a necessidade de manter um programa de renda básica. Eu digo necessidade até do ponto de vista político do próprio governo. As últimas pesquisas de opinião dão conta que o que tem sustentado a popularidade do próprio presidente tem sido os mais pobres. E por que tem sido os mais pobres? Pelo pagamento do auxílio emergencial, né? Em um país que vai ser pós-pandemia, com mais de 20 milhões de desempregados, com a emergência de um programa dessa natureza, é óbvio que contra ele vão vir as argumentações de ortodoxia fiscal. Só que Eduardo e você, Mônica, no artigo de hoje do Estadão, lembra muito bem que as ideias de renda básica surgiram no seio do liberalismo. Surgiram com Thomas Paine. Thomas Paine inspira as ideias das revoluções democrático-burguesas, como foi muito dito por Eduardo e por você. A Revolução Americana e a Revolução Americana e a Revolução Francesa, né? Então, a pergunta que faço aí para ambos, começando, obviamente, com a Mônica, né? Como responder esta argumentação que pode ter mais ortodoxa fiscal? E eu acho que é importante você discorrer do ponto de vista econômico o que pode ser retribuído, recompensado na economia, como os dados que apresentamos, como mobiliza a economia um programa de renda básica cidadã como este. Deixa eu começar respondendo essa pergunta com mais uma observação sobre o Thomas Paine. O Thomas Paine, um tempo depois, foi visto aqui nos Estados Unidos como uma espécie de guru do movimento libertário aqui. E o movimento libertário teve muita influência, o libertarismo teve muita influência na escola de Chicago, na escola de economia de Chicago nos anos 60, nos anos 70, e a visão, e é muito curioso isso, porque essa é a escola, uma parte aí dos proponentes dessa escola eram pessoas defensoras da ideia de Estado mínimo, foram alguns deles professores do nosso ministro da Economia. Mas o curioso nessa questão toda é que os defensores disso se esquecem que aquela pessoa que os inspirou, o Thomas Paine, lá atrás, no final do século XVIII, na realidade, foi, junto com outros pensadores, um dos precursores do estado de bem-estar social. Então, assim, é uma história intelectual curiosa essa, né? Como
como uma coisa encaixa em outra, mas também não encaixa exatamente. Então, eu acho assim que do ponto de vista puramente, digamos assim, de postura do governo Bolsonaro, em tese, a renda básica permanente não se encaixa na ideia de Estado mínimo, que era para onde a gente estava tentando caminhar, na minha visão, equivocadamente, antes da pandemia. Mas a realidade é que com pandemia e depois da pandemia, essa história de Estado mínimo, que já era uma história caduca, ela morreu. A gente não vai ter isso. Porque, no fundo, o que a gente sabe e o que a gente já percebe é que as necessidades de uma parte significativa da população são tão grandes, e isso está tão visível, que o que você precisa fazer é o reforço dessas redes de proteção social, e nesse reforço, a renda básica permanente é fundamental. Então, simplesmente do ponto de vista assim, do que está acontecendo hoje, da realidade que a gente enfrenta, isso está posto, está colocado. Do ponto de vista fiscal e da discussão que vinha conosco anteriormente, e até eu já conversei com a Ellie da Graziani, que é uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito, e fizemos uma live juntas e tivemos exatamente a seguinte conversa. A gente precisa, nesse momento, é claro que a gente tem que ter responsabilidade fiscal e tudo isso é meio que óbvio, mas a gente precisa passar do fiscalismo extremo, que tende a ficar atrelado a essa ideia, para uma ideia um pouco mais ampla, que passa não apenas por responsabilidade, mas, sobretudo, por segurança fiscal. Então, é um pouco assim, como é que você vai ter segurança fiscal numa economia em que a gente tem tantas pessoas excluídas, no sentido econômico e em outros sentidos também, e tantas pessoas que, se a gente não as auxiliar, permanecerão excluídas e de uma forma muito pior do que no mundo que se tinha pré-pandemia. Então, essa questão, ela tá aí já, ela já está colocada no quadro político, ela já está colocada nas questões de debate econômico. Em termos da capacidade de financiamento desses programas, claro, o Brasil enfrentará desafios fiscais e tal. Eu sempre lembro apenas o seguinte, que todos os países vão enfrentar desafios fiscais, né? Assim, na saída da crise, isso daí é verdade para todo mundo. O desafio fiscal brasileiro não vai ser, de certa forma, nem muito maior, nem menor do que o de outros países, porque vai estar todo mundo com relação dívida-PIB alta, vai estar todo mundo com déficit elevado, essa vai ser a realidade. E aí, o que a gente precisa fazer, nesse contexto, é pensar exatamente quais seriam mecanismos de financiamento de um programa de renda básica permanente. A gente tem vários pesquisadores falando sobre isso e discutindo isso, inclusive pessoas lá do IPEA, que estão elaborando propostas extremamente interessantes, e outros, como o Paz e Barros, que já falou sobre isso. A gente pode perfeitamente pegar todos os programas os sociais que a gente tem hoje, unificá-los e usar esses recursos que já estão orçados para financiar esses programas, para financiar a renda básica permanente. Então, a gente já tem isso daí posto que a gente pode utilizar. Então, uma parte do financiamento pode vir daí. Outra parte do financiamento diz respeito à questão que você falava antes, Randolfo. Então, diz respeito a como que a renda básica, ela própria movimenta a economia. Como falava aqui o senador Suplicy, nos exemplos do Alasca, no exemplo de Macau, as pessoas percebem, isso é a sociedade como um todo, as pessoas percebem os benefícios que vêm disso. Então, e os benefícios são muitos, e um dos benefícios na medida em que você está dando uma renda básica para as pessoas, portanto, melhorando as condições de vida dessas pessoas e dando a essas pessoas acesso a coisas que elas talvez não tivessem acesso anteriormente, isso gera uma movimentação natural da economia por meio de consumo, por meio de outros fatores, o que acaba potencialmente levando a um aumento da arrecadação, mas com um efeito multiplicador maior ao longo do tempo, né? Porque
Então, a parte da arrecadação significa que você tem um pedaço desse programa que se autofinancia. Claro que não é todo ele, mas tem um pedaço que se autofinancia. E daí para frente, você tem uma movimentação maior na economia que pode ter esses efeitos em cascata de futuramente criar mais empregos, futuramente gerar mais renda e assim por diante. Então, tem um efeito multiplicador nessa história da renda básica permanente que é importante não perder de vista, porque não é simplesmente uma questão da gente tratar de olhar isso num ano, custa tanto, a gente não tem, não dá para fazer. Não é simplesmente assim, é uma questão de se olhar ao longo do tempo quais são os benefícios que isso traz. E são muitos os benefícios que isso traz. E, de novo, como eu falava, a gente já tem no orçamento um dinheiro que está alocado para financiar os programas sociais hoje existentes. A gente pode perfeitamente utilizar esses recursos para unificar esses programas em torno de um guarda-chuva maior de renda básica permanente. Muito bem. Eduardo. Pois não. Então... a parte... Mônica nos faz aí um contraponto importante, assim, porque eu sou que também comungo de uma ideia muito similar da Mônica, que para ter responsabilidade fiscal tem que ter também responsabilidade social. Eu acho mais ou menos isso que Mônica coloca para aí. Se você aprofunda a pobreza, se você coloca assim um universo cada vez maior de vulneráveis na sociedade, você não tem como a economia se mobilizar. E ao que me parece, nós vamos ter um processo de depressão profunda pós-crise sanitária. Eu acho que está aí o sentido e a lógica de um programa de renda básica, para, inclusive, reanimar e mobilizar a economia. Eu tenho a certeza de que isso poderá vir a acontecer. Me preocupa um pouco a forma do projeto, tal como você descreveu, até porque eu acho que nós podemos, sim, insistir na forma de caminharmos para a renda básica incondicional, igual para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, para todos os residentes no Brasil. E isto é consistente, você pode chamar a atenção daquele que, ao vencer as eleições, jurou por Deus e perante o povo brasileiro cumprir a Constituição, cujos artigos, o artigo 3º da Constituição diz aqui, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que ele prometeu cumprir, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, além do mais, no seu programa encaminhado ao Superior Tribunal Eleitoral, Jair Bolsonaro, mesmo que jurou cumprir a Constituição, disse que está lá escrito, você pode cobrar, que ele vai garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras. E, mais do que isso, ele, e ele diz também, tal como propõe os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. No ano 2000, eu fiz uma pergunta, uma entrevista com Milton Friedman, com James Tobin, com a Amartya Sen, estão no meu livro. E, numa hora, eu pergunto, como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo que ele defende e que eu também apresentei primeiro? Ele responde, uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa a um imposto de renda negativo, é simplesmente outra forma de se introduzir o imposto de renda negativo
se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o professor Felipe Vampares a dizer: esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta quanto da outra. Então, é consistente com o que ele prometeu. Agora vamos ver se ele vai aprovar. E outra coisa, a Mônica muito bem delineou, inclusive no seu artigo e agora na sua exposição, que há inúmeros economistas excelentes, inclusive do IPEA, que têm feito estudos sobre as formas de transferência de renda existentes no Brasil. Então, por exemplo, o estudo que foi feito levando em conta o desconto de imposto de renda proporcionado às pessoas com maior renda por cada dependente e o salário família, o programa Bolsa Família. Se juntar esses três, você poderia universalizar e pagar uma renda básica igual para todos até 18 anos e já seria uma etapa. Outro estudo daqueles que estudaram o benefício da prestação continuada e mais alguns outros instrumentos que existem e que poderiam ser substituídos, e eles demonstram, por uma renda básica universal para todos os de 60 anos ou mais. Então, já teria aí um passo até 18 anos, outro de 18 anos para cima. E aí, quem sabe, como também a Mônica de Bolle e muitos economistas têm sugerido, que venhamos a ter uma tributação mais racional e razoável, porque hoje é tão grande sobre o consumo e a produção, e mais adequada e mais de acordo com, inclusive, o que acontece em outros países, cobrarmos um pouco mais com respeito à renda, à riqueza e à fortuna e tudo. Então, herança e tal. Então, tornar mais equitativo, mais justo o sistema tributário. E aí, Randolph, eu acho que, levando em conta tais passos, vai ser possível efetivar a regulamentação da renda básica universal igual para todos. Eu gostaria de poder contribuir com essa proposição, porque, inclusive, você pode... A Mônica, eu mesmo depois posso lhe dizer e colocar os estudos desses sobre essas diversas hipóteses que estão sendo objetos. Eu tenho sugerido já há algum tempo que pudesse o IPEA, mas com a colaboração, por exemplo, das instituições como a Fundação Perseu Abramo, que tem feito estudos, a Rede Brasileira da Renda Básica, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, que semana passada convidou Marcelo Medeiros e Mônica de Bolle para um ótimo diálogo também sobre esse tema. A instituição da rede, do PSOL, reunir todos esses economistas e para pensar, será possível chegarmos a instituir a renda básica universal para todos e para valer? Você sabe qual foi, Randolph, qual o maior economista brasileiro na história até hoje? Por favor, Randolph e Mônica, digam. Bom, né? No passado tem Celso Furtado. Na atualidade, eu acho que eu posso citar a Mônica de Bolle. Olha, deixa de cair, hein? Você é muito gentil, Randolph. Mônica está de acordo que Celso Furtado pode ser considerado o maior economista da história brasileira até hoje?
Sem dúvida, 2. Eu tenho que citar uma outra pessoa, necessariamente, porque o meu pai trabalhou com ele durante muitos anos e era uma pessoa extraordinária, de pensamento um pouco diferente, mas extraordinária, que é o Mário Henrique Simonsen. Muito bem. Mas também foi um grande economista. Mas o que disse Celso Furtado no dia em que foi sancionada a lei que institui a renda básica de cidadania para ao excelente senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Ele estava em Paris, lecionando na Sorbonne, dia 8 de janeiro de 2004. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Celso Furtado, 8 de janeiro de 2004, de Paris. Então, é só para... Eu me sinto muito confiante de que essa proposta é boa mesmo para valer e só falta implementá-la. E assim, bem, quem sabe você possa, Randolph, persuadir o presidente de que ele precisa, ao invés de acreditar tanto na distribuição de armas para diminuir a criminalidade, que ele possa considerar as sugestões de outro dos maiores precursores da renda básica, charado Thomas Paine, que está aqui, se me permite lembrar dele, tá bom? Você está reconhecendo? Pode falar quem é. Thomas Friedman. Thomas More. Thomas More. Posso contar um pouquinho? De Utopia. No início, Thomas More de Utopia. No início do século XVI, no tempo em que a Inglaterra era super poderosa, dominava a Índia, era sua colônia, os Estados Unidos da América eram suas colônias e outros na África, Ásia, etc. E o rei era Henrique VIII. E estava se formando para se tornar um sacerdote, um homem que estudou teologia, filosofia para ser padre. Mas antes disso, o rei Henrique VIII, católico, o convida para trabalhar na corte, onde ele se tornou um homem muito influente. Foi designado embaixador na Bélgica, em Flandres. Foi eleito e foi presidente da Câmara dos Comuns. Certo dia, o rei chega para ele e fala: por favor, escreva para mim uma justificativa para eu me casar de novo, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu penso. E, por causa disso, se vocês forem a Londres e visitarem o parlamento, chega assim, do lado esquerdo, logo na entrada, você vê um enorme espaço, como se fosse de uma catedral, sem bancos, e no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More, e depois decapitado por causa dessa recusa. Tem um filme muito bonito de Thomas More, a vida dele, o homem que não vendeu a sua alma. Ele foi canonizado santo ao tempo de Pio XI pela Igreja Católica. Em 2000, o Papa João Paulo II o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. E eis que, antes de ter sido degolado, e quando ele estava na Bélgica, ele começou a escrever
esse livro tão gostoso de ler, que é Utopia, publicado em 1516. E eis que, então, em Utopia, no livro primeiro, tem um diálogo sobre a pena de morte, que, instituída na Inglaterra antes, no começo do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E, nesses comentários, eis que o personagem Rafael Ítalo Deu, em grego, é um contador de histórias, ele pondera: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, em função desta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges: de subventione pauperum de sive necessitatis, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para todos. Ou seja, aqui está este que foi o precursor da renda básica, mas tem muitos outros antes, não é? Porque quais foram alguns dos maiores precursores desde o início da história da humanidade? Se você quiser, eu completo aqui. Pode? Prossiga. Então, vamos começar aqui em 520 a.C., nos encontrarmos com o mestre Confúcio, que, inclusive, dá o tom do nome do meu livro, no livro das explicações e das respostas. Ele diz que a incerteza é muito pior do que a pobreza e pode alguém sair de casa senão pela porta. Ou seja, o nome do meu livro, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, tem a ver com isso. Se você quiser prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Mas vamos até 300 anos antes de Cristo, com Aristóteles, onde ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Mas vamos também à Bíblia Sagrada. Qual é a palavra mais citada na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento? É tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. O grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. E então, me ensinou o rabino Henry Sobel, então lá no livro do Êxodo, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Isaías, Jacó, sempre está a palavra justiça, tzedakah. Não é à toa que o MST começa muitos de seus seminários pela leitura do Êxodo, para lembrar da luta pela reforma agrária, da terra prometida, por justiça na sociedade. Se formos ao Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade e prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, do Senhor da Vinha, eis que Jesus contou que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um combinou o que ambos consideravam justo, e no final começou a fazer o pagamento pelo último que ali chegou, e quando pagou ao primeiro, este pergunta: mas como assim? O senhor está pagando o mesmo que ao último que chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo, e que o último que aqui chegou também tem
que ter o direito de receber o necessário para o sustento da sua família. Certa vez eu estava falando de todos os pensadores da história que defendem a renda básica e para as comunidades eclesiais de base, lá na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidida então por Dom Luciano Mendes de Almeida, o grande defensor dos direitos da pessoa humana. E quando eu citei tantos, inclusive, cheguei a citar que, depois de ter escrito em 1848 o Manifesto Comunista com Friedrich Engels e os volumes de O Capital, eis que, em 1875, na crítica ao programa de Gotha, Karl Marx escreveu algo que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, From Each According to His Capacity to Each According to His Needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. E quando eu tinha, no final, Dom Luciano me diz, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, que ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Daí eu li essa epístola, Randolph, e achei tão bonita que eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz: todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Mas, se nós formos ver o que pensam os seguidores de Maomé, dos 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, ele diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos ver o budismo, lá, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, ele diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência da humanidade. Podemos ir para o século XX e nos encontrarmos com o grande filósofo Bertrand Russell, que, em 1918, escreveu Os Caminhos da Liberdade, uma reflexão sobre os movimentos que abalaram a Europa antes da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o socialismo, o sindicalismo. E aí ele diz, depois de examinar todos esses movimentos, que a proposta, tal como o meu plano é exatamente esse, que toda pessoa tenha o necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um vai receber aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade, criatividade e assim por diante, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. Então, são tantas as pessoas que hoje está havendo assim uma união de esforços e uma coisa tão bela. Eu tenho a certeza, mas eu acho que é importante que nós falemos aqui da principal vantagem da renda básica, porque na sua proposta, veja bem, nós precisamos efetivamente tentar eliminar toda e qualquer burocracia em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, acabar com essas filas. Também fazer com que não exista qualquer sentimento de vergonha, estigma de a pessoa dizer eu só recebo tanto, por isso eu preciso tanto. Eliminar o fenômeno da dependência, que diz que quando se tem um sistema, quando alguém recebe
Se não receber isso, ele tem direito a tal complemento, mas daí ele está para decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciar, receber esse tanto e vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas alguns vão dizer, mas não vai estimular a ociosidade, como a Mônica já aqui expressou hoje tão bem, em todas as experiências, inclusive do Bolsa Família e experiências internacionais. Eu fui em janeiro último com a Mônica Dallari, janeiro do ano passado, no Quênia, visitar a experiência formidável da renda básica a todas as pessoas de 18 anos ou mais nas vilas rurais pobres do Quênia. E eis que perguntamos lá, quando vocês receberam a renda básica de $22 por mês, vocês passaram a trabalhar mais ou menos? Passamos a trabalhar muito mais, porque adquirimos instrumentos de trabalho, seja para pescar, mais animais para criar, compramos aqui um lote de terras para plantar mais e tudo. E qual foram as principais consequências? Nossa principal prioridade é a educação de nossas crianças e adolescentes. Compramos tais móveis, mudamos o teto, era de sapé, passou a ser de metal, e inclusive com captador de água e de energia solar em alguns casos. E qual foi a principal diferença do ponto de vista das mulheres, Mônica? Do ponto de vista das mulheres, elas se sentiram com muito maior autonomia e independência. Normalmente, quando chegam os $22, o marido e mulher se reúnem para combinar os seus gastos, mas elas se sentiram com muito maior liberdade e autonomia do que antes, quando não havia isso. E um indicador notável, o índice de violência contra as mulheres nas vilas rurais do Quênia, com a renda básica, diminuiu 51%. Uma coisa que está preocupando hoje os brasileiros por causa da violência doméstica. Se houver renda básica, até isso vai melhorar. Então, mas qual a maior vantagem? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, prêmio Nobel, Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, quando ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Ele lembra do tempo que ele era menino na Índia, hoje em Bangladesh, e seu pai era um bom professor, como a Mônica o é, e vivia numa ótima casa. E eis que, certo dia, brincando no jardim de sua casa, entrou um homem, portão lá dentro, pedindo socorro, e havia sido esfaqueado nas costas. Ele chama por seu pai, acompanha seu pai, levando aquele trabalhador caderminha para o hospital. E eis que, então, no caminho, ele diz, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa senão de, neste bairro, encontrar, caracterizado por lutas étnicas, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E, então, acontece que, ao chegar no hospital, Cadermia, aquele trabalhador, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. E conclui, então, Amartya Sen, tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Portanto, a maior vantagem para aquela mulher que, às vezes, não tendo como a alternativa para dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo aqui na Praça da Luz, ou aquele rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento de casa, resolve, então, se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do Homem na Estrada, de
do Mano Brown, dos Racionais MCs, Lucas, me o coloca. dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa, Randolph, vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso fazer um curso aqui com a professora Mônica de Boni, quem sabe aprender algo até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade, com a minha vocação. É nesse sentido, pois, Randolph, que a renda básica de cidadania incondicional, universal, vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Abusei demais, mas é que o seu convite me entusiasmou. Nossa, mas isso aqui foi um tour de force maravilhoso, maravilhoso. E você fez a fundamentação política e histórica da necessidade de renda básica. Eu queria, assim, a Mônica tem aula agora e você tem sessão na Câmara, né? E eu daqui a pouco tenho sessão no Senado também. Eu queria pedir, claro, obviamente, como iniciamos essa live, ouvindo Mônica, né? E os fundamentos da renda básica, e assim, uma breve exposição do que ela escreveu hoje no Estadão, inclusive com as ideias que nós começamos a debater aqui com o Thomas Paine. Eu quero concluir, Suplicy, esta live ouvindo a Mônica mais uma vez, nas suas considerações finais para a Mônica encerrar. Quero deixar com você, Mônica, a responsabilidade de encerrar. Mas o Suplicy começou a sua digressão histórica, fazendo a boa citação de Thomas More e da belíssima obra de Thomas More, que inspira todos das ciências humanas, todos que imaginam a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A citação de Thomas More me levou a lembrar um poema de Eduardo Galeano que fala exatamente de utopia e que diz o seguinte: a utopia está lá no horizonte, me aproximo dele 2 passos, ele se afasta 2 passos. Caminho 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu não alcanço. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu continue a caminhar, né? Belíssima poesia de Galeano, que eu acho que é o sentido, Suplicy, do que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando no sentido da renda básica universal. Tudo são passos para alcançar o horizonte, né? Para a gente continuar caminhando. Conseguimos aprovar, embora com toda desorganização parte do governo, mas conseguimos aprovar uma ideia a partir da sua inspiração agora, durante a calamidade pública. Eu acho que nós temos que partir para o segundo passo, né? No sentido do horizonte, para citar Galeano, que era aprovar um projeto, apresentar um projeto lá no Congresso Nacional. É esse que estamos tentando apresentar. E, Suplicy, você vai ser muito importante, você e Mônica agora, para que a gente consiga avançar com esse projeto. Porque, como diz a poesia de Galeano, né, a utopia está... O primeiro momento, que é um dos primeiros momentos contemporâneos que é citado utopia, é em Thomas More, que você começou citando. Então, como diz a poesia de Galeano, que também é baseado nisso, a utopia está no horizonte. Ele vai se afastando, mas a gente tem que continuar caminhando nessa direção. Deixo, Mônica, com você, para você concluir esta live. Bom, deixa eu começar dizendo... Mas eu pedi a Mônica para, então, contar a história de Agatotopia, que tem a ver com o meu projeto, quando o Francelino Pereira me disse: Eduardo, você precisa tornar compatível com a lei de responsabilidade fiscal para cada despesa a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituído gradualmente, por etapas, até que, e começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, agora o auxílio emergencial. E eu aceitei porque lembrei de Agatotopia. Vou pedir para Mônica de Bolle lembrar como é que é a história de Agatotopia, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar.
Ah, senador, eu vou deixar essa para você. Eu vou encerrar apenas dizendo muito brevemente, porque eu vou ter que infelizmente sair, que essa foi das lives mais enriquecedoras e espetaculares que eu já participei. Eu adorei, mas, nossa, adorei escutar o senador Suplicy, que nos deu aqui uma verdadeira aula histórica a respeito da importância da renda básica universal, que trouxe tantas luzes, eu acho, sempre traz, mas nesse momento em que a gente consegue vislumbrar aí uma avenida que o Brasil vai ter uma capacidade de atravessar, e que antes não tava colocada, a gente precisa atravessar essa avenida agora, e essa avenida é uma avenida em que a gente tem essa agenda de cidadania maior, né, que inclui, de um lado, a renda básica universal, de outro lado, uma tributação, um sistema tributário justo e equitativo, que é o outro lado dessa história pelo qual a gente precisa lutar. Então, eu agradeço muito, Randolph, por você ter facilitado esse encontro. Para mim foi um prazer. Nossa, eu ganhei meu dia, a semana, na verdade. Se permitir que eu faça muito brevemente a explicação, eu dou. Por favor, Eduardo. O Prêmio Nobel de Economia James Edward Mead nasceu em 1907, faleceu em 1995. Ele escreveu uma trilogia onde ele fala de sua longa jornada em busca de utopia, por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a Gatotopia, onde tornou-se amigo de um economista que falou: olha, os agatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão me contar, porque eles têm uma enorme diferença com os utopianos, seres humanos que vivem num lugar perfeito, enquanto nós somos seres humanos imperfeitos que vivemos num bom lugar. E então o James Mead estudou os arranjos sociais e instituições e verificou que elas eram as melhores que até então tinha achado para obter simultaneamente liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar no que deseja, gastar o que recebe no que quer, de igualdade, no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza, e de eficiência, no sentido de alcançar o maior poder aquisitivo, padrão de vida possível. E quais eram as instituições? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para a melhor alocação de recursos e, com a tecnologia vigente, obter o maior padrão de vida possível. Muita interação entre trabalho e capital, empresários e trabalhadores, se possível, os trabalhadores sendo contratados por cotas de participação nos resultados. Mas se você tiver a flexibilidade de preços e salários, que numa época de recessão como a que temos vivido, e diminuição de remuneração e também das cotas de participação, você precisa de um outro instrumento, que é justamente a renda básica de cidadania, para conseguir erradicar a pobreza e maior igualdade entre todos. Mas no último capítulo de A Gatotopia, James Edward Mead recomenda: o importante é você ir passo a passo, caminhando para aquilo que você quiser, porque senão, se você quiser tudo ao mesmo tempo, aí vem todas as instabilidades políticas que ele viveu no século XX, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Revolução Comunista, aqui e acolá, golpe de Estado e todas as instabilidades. Então, quando Francelino Pereira, o relator, me disse: Eduardo, que tal você aceitar um parágrafo que diga que vai ser instituído gradualmente? Eu lembrei da história de A Gatotopia e aceitei, mas eu acho que agora está chegando a hora de nós implantarmos para valer, e também com seu apoio e iniciativa, querido Randolph. Muito obrigado, Mônica. Também eu aproveitei de uma maneira formidável esse nosso encontro. Saio daqui feliz da vida. Aliás, vou ficar em casa, porque eu tenho que fazer a quarentena, como todos nós, e recomendo a todos que o façam. Mas
Obrigadíssimo, estou muito feliz. Não, eu também ganhei o dia com essa aula completa. Não é sempre que reúno dois grandes mestres e professores, como Mônica De Bolle e Eduardo Suplicy. Vamos, então, caminhando no sentido da gatotopia, que fala Eduardo Suplicy. Mônica, muitíssimo obrigado. Eduardo, valeu. Obrigada. Beijo a todos. Valeu. Obrigado. Felicidades.